Bienvenidos a Caminos de Fe. Miren ustedes, este niño da un mensaje impresionante. Quédense hasta el final porque cada uno de ustedes será impactado por lo que este niño fue capaz de decir y se atrevió a hacerlo. Veamos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Gustavo e eu vou fazer o quinto ano nessa escola. Eu posso dar umas travadas, porque eu tô meio nervoso. Bem mais pra frente. Eu pedi muito pra minha mãe pra eu poder vir aqui, né? Até que deu certo. E eu queria dizer algumas palavras pra vocês. Eu amo muito tocar violino, mas eu amo ainda mais falar sobre Deus. E eu queria passar algumas palavras pra vocês. Que o avivamento que vocês estão vendo é o avivamento que eu aprendi. Que é quando o nosso coração fica pertinho de Deus. Que é quando a gente fica próximo dele. A gente não pode se afastar dele. E antes de eu vir aqui falar uma coisa pra vocês, eu busquei a Deus para que ele me revelasse uma palavra. E Deus é tão bom que ele revelou 28 de Deuteronômio. Eu vou ler ele aqui pra vocês. Eu preciso que vocês meditem cada palavra que eu irei ler aqui. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no mundo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás as entradas e bendito serás as saídas. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Em tudo que puseres a tua mão, eu te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. Até aqui. Essa palavra nos ensina que a gente deve escutar e honrar a palavra que Deus dá pra gente. Até porque se a gente ouvir o que ele fala, ele nos exaltará. Como diz naquela parte: se tu ouvires a voz do Senhor, tu serás abençoado na cidade e serás abençoado no campo. O que significa isso? A cidade, a materialidade; o campo, a espiritualidade. Ou seja, se você ouvir a voz do Senhor, ele vai te ajudar tanto no material, tanto no espiritual. Eu gosto muito de falar sobre Deus, mas a minha vida nem sempre foi assim. Porque no 3º ano, eu estudei numa escola. Eu estudei numa escola onde não podia falar sobre Deus. E eu uma vez falei de Deus. Minha mãe foi chamada para conversar comigo, para me evitar a falar de Deus. Eu fiquei muito chateada, triste. Eu fiz uma oração e falei: Deus, mostra o que é real para eles. E falei: Deus, mostra o que é real para eles. E me guia-me nos teus caminhos. Eu tinha um amigo ateu chamado Heitor. Ele era o único ateu da escola, mas ele era o meu melhor amigo. Eu gostava muito de falar de Deus para ele, mas ele nem ligava. E acabou que um dia ele acabou passando mal na escola. Ele acabou vomitando, teve uma crise, se jogou no chão. E eu ajoelhei do lado dele, olhei para ele e falei: Deus, salve meu amigo. Ele levantou e falou: nossa, Gustavo, tô muito melhor. Não sei, foi instantâneo. E daí eu falei: é Deus, amigo. Daí ele falou assim para mim: mas Gustavo, você sabe que eu não acredito em Deus. E daí eu falei assim para ele: mas você acha que alguma coisa pode te curar instantaneamente? Ele apenas começou a chorar e me abraçou. A minha mãe foi chamada. E quando ela viu o Samu, eu disse: achei que eu tinha apanhado. Mas não, era só pra ver como eles estavam admirados da obra de Deus que tinha acontecido naquele lugar. Todos confirmaram que a presença de Deus estava lá, inclusive a família do ateu. E nessa escola, é uma escola que eu posso orar, cantar e falar de Deus sem medo. Isso aqui não é só uma escola pra mim, é uma bênção, é um privilégio, é um agradecimento diário. E ano passado, eu vivi um momento muito especial nessa escola, que é quando o Jota não pôde vir para apresentar o Altitude por causa do nascimento da Elaine. E eu e o Rafa fomos convidados para apresentar o Altitude. A gente conversou e a gente buscou a Deus para que ele revelasse uma palavra para a gente. E Deus revelou a palavra do semeador. Aquele dia eu senti uma presença forte de Deus naquele lugar. Foi um dia muito especial na minha vida. E eu não acho que
aqui não é só um trabalho, é uma bênção. É um privilégio para você estar aqui. Até porque às vezes vocês vêm no trabalho angustiados, cansados, com dor, tristes, mas vocês resolvem colocar Deus em primeiro lugar. E Ele vai te exaltar. Porque sem vocês aqui, não é nada a escola. Vocês são a nossa inspiração. Vocês vão praticamente definir o nosso futuro. E é isso, eu queria agradecer ao diretor Ronaldo, porque a Bíblia nos ensina que a gente deve honrar e respeitar as pessoas que nos conduzem ao caminho certo. Até porque nos conduzem ao caminho certo. E obrigado mesmo, diretor Ronaldo, por escolher servir ao Senhor mesmo nos dias difíceis, que escolheu andar pelas águas mesmo quando era mais fácil ficar pelo mar. Até porque Ele quer glória para si. Ele quer caminhar com o Senhor. Bueno, realmente escuchar estas palabras tan profundas y mucho más en la voz de un niño que se expresa también desde su punto de vista y que cuenta sus experiencias, cómo ha vivido ese proceso de hablar de Dios y cómo en su escuela en la que estaba no le permitían hacerlo y para él era algo doloroso, no poder hablar de Dios. ¿Cuántos años tiene este niño? ¿12, 13, 11? ¿Y a cuántos de nosotros nos cuesta decir tan solo unas cuantas palabras para compartir un mensaje? Entonces vean ustedes qué importante y qué maravilloso es poder que veamos este tipo de testimonios de personas, de niños que desde su corazón desean agradar a Dios, desde lo más sencillo de sus vidas y se expresan y tienen una oratoria tan adecuada que en ocasiones ustedes pueden ver que la gente que está allí se conecta definitivamente con lo que está diciendo, con lo que está contando. ¿Cuál es entonces la invitación o cuál es entonces la enseñanza que nos debe dejar este testimonio, este mensaje? ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Hacia dónde debemos encaminarnos con lo que hemos escuchado? Porque no podemos quedarnos con esto para nosotros. Debemos entender y sacar mensajes para nuestra vida. Primero, que no tengamos temor, que no tengamos miedo de alzar una voz, de alzar la palabra para hablarle de Dios a alguna persona. Segundo, que podamos usar todas nuestras capacidades, todos nuestros dones, todos los talentos que hemos recibido de parte de Dios a su servicio. Que podamos ayudar a los demás, que podamos por medio de nuestras experiencias y testimonios contar qué ha hecho Dios con nosotros. Eso es fundamental. Y seguramente en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio del dolor, el Señor nos mostrará hacia qué camino debemos seguir, qué camino debemos hacer, qué camino debemos continuar. Esa es la invitación y qué bueno que por medio de este video podamos recordarlo o simplemente retomar ese camino que en algún momento hemos dejado. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos en los comentarios sus puntos de vista de lo que ha dicho este niño, de su experiencia, de lo conmovedor que fue y desde su perspectiva, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer para ser diferentes? Ese es el objetivo y eso es nuestra meta. Dios les bendiga. Recuerda compartir este video, suscribirte y darle like.